Os 10 experimentos psicológicos mais incríveis da história. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar no mundo da psicologia, mas preparem-se, porque não estamos falando de Freud e sofás. Vamos explorar os 10 experimentos psicológicos mais incríveis, chocantes e polêmicos de todos os tempos. Ao longo da história, psicólogos conduziram experimentos que revelaram muito sobre como pensamos, sentimos e nos comportamos. Alguns desses experimentos levantaram questões éticas sérias, enquanto outros nos fizeram questionar tudo o que achávamos que sabíamos sobre nós mesmos. Preparem o cérebro, porque vamos embarcar numa viagem alucinante pela mente humana, desvendando os segredos por trás de experimentos que chocaram o mundo e moldaram o campo da psicologia para sempre. Imagine só, você está em um grupo, respondendo a perguntas aparentemente simples, mas, de repente, todos começam a dar a mesma resposta errada. Você cede à pressão do grupo ou mantém sua resposta, mesmo que isso signifique ser a única pessoa diferente? Esse é o dilema que Solomon Asch propôs em seu famoso experimento de conformidade. Asch queria entender como a pressão social influenciava as decisões individuais, e o resultado foi surpreendente. Em seu experimento, participantes tinham que comparar o tamanho de linhas, uma tarefa extremamente fácil, até que a pressão do grupo entrava em jogo. Atores infiltrados davam de propósito a resposta errada, colocando em xeque a convicção dos participantes reais. Os resultados foram claros como água. A pressão do grupo tem um poder enorme sobre nós. Uma porcentagem significativa das pessoas cedeu à pressão do grupo e forneceu a resposta errada, mesmo sabendo que estavam erradas. E se eu te dissesse que situações extremas podem transformar pessoas comuns em monstros? Essa foi a sinistra premissa do experimento da prisão de Stanford, conduzido pelo psicólogo Philip Zimbardo. Zimbardo criou uma prisão simulada no porão da Universidade de Stanford, recrutando estudantes para desempenharem os papéis de guardas e prisioneiros. A ideia era simples: observar como a dinâmica de poder influenciava o comportamento humano. O que aconteceu depois chocou o mundo. Em questão de dias, a brincadeira se tornou realidade. Os guardas se tornaram sádicos e abusivos, enquanto os prisioneiros se tornaram submissos e deprimidos. O experimento, que deveria durar 2 semanas, teve que ser interrompido em apenas 6 dias. A lição: o poder da situação pode corromper até as melhores pessoas. Você acha que obedeceria a uma ordem para infligir dor a outra pessoa? Essa pergunta perturbadora foi o ponto de partida do experimento de Stanley Milgram sobre a obediência à autoridade. Conduzido na década de 1960, o experimento de Milgram colocou participantes no papel de professores que deveriam aplicar choques elétricos em alunos que errassem as respostas. O detalhe crucial: os choques não eram reais, e os alunos eram atores. O resultado? A maioria dos participantes obedeceu às ordens do pesquisador, mesmo quando os alunos gritavam de dor. O experimento de Milgram revelou a face obscura da obediência cega e gerou um debate ético que perdura até hoje. Como podemos resistir à tirania da autoridade? Essa é a pergunta que Milgram nos deixou como legado. E se eu te dissesse que nossos medos mais profundos podem ser aprendidos? Essa foi a descoberta perturbadora do experimento do pequeno Albert, conduzido por John B. Watson e Rosalie Rayner. Nesse experimento, um bebê de apenas 9 meses, apelidado de Albert, foi condicionado a ter medo de um rato branco. Inicialmente, Albert não demonstrava medo do rato. No entanto, os pesquisadores começaram a emparelhar a presença do rato com um barulho alto e assustador. Adivinhem só? Após repetidas associações, Albert desenvolveu um medo condicionado do rato, mesmo sem a presença do barulho.
O experimento do pequeno Albert demonstrou o poder do condicionamento clássico na aprendizagem de medos e fobias. Essa descoberta revolucionou a forma como entendemos a aquisição de medos e abriu caminho para novas terapias comportamentais. E se um médico te ordenasse a fazer algo que violasse protocolos e colocasse a vida de um paciente em risco? Você obedeceria? Essa foi a questão central do experimento de obediência de Charles K. Hoefling. No experimento, Hoefling contatou enfermeiras por telefone, se passando por um médico. Ele as instruiu a administrar uma dose perigosa de um medicamento não autorizado a um paciente. Pasmem, a maioria das enfermeiras estava disposta a obedecer a ordem do médico, mesmo sabendo que estavam violando protocolos hospitalares. O experimento de Hoefling revelou a força da hierarquia e da obediência cega, mesmo em contextos de vida ou morte. Será que questionamos a autoridade o suficiente? Essa é uma reflexão importante que o experimento de Hoefling nos deixou. Você consegue resistir à tentação imediata para obter uma recompensa maior no futuro? Essa é a essência do famoso experimento do marshmallow, conduzido pelo psicólogo Walter Mischel. Crianças em idade pré-escolar foram colocadas em uma sala com um marshmallow. Elas tinham duas opções: comer o marshmallow imediatamente ou esperar alguns minutos e ganhar um segundo marshmallow. Os resultados? Algumas crianças não resistiram à tentação e devoraram o marshmallow na hora. Outras, porém, usaram estratégias incríveis para se distrair e conseguiram esperar pela recompensa maior. O que é mais incrível? Estudos de acompanhamento revelaram que as crianças que resistiram à tentação tiveram melhor desempenho acadêmico, social e profissional na vida adulta. Já se sentiu dividido entre suas ações e suas crenças? Esse conflito interno é o que o psicólogo Leon Festinger chamou de dissonância cognitiva. Em seu experimento clássico, Festinger pediu que os participantes realizassem uma tarefa extremamente chata e repetitiva. Depois, ofereceu a alguns deles uma pequena quantia em dinheiro para mentir para outros participantes, dizendo que a tarefa era divertida. O resultado? Os participantes que receberam a pequena quantia em dinheiro para mentir acabaram gostando mais da tarefa do que aqueles que receberam uma quantia maior. Por quê? Festinger argumentou que a dissonância entre a ação de mentir e a crença de que a tarefa era chata levou a uma mudança de atitude para reduzir o desconforto psicológico. Em outras palavras, nosso cérebro tenta justificar nossas ações e crenças, mesmo que isso signifique distorcer a realidade. Capítulo 8. A primeira impressão é a que fica. O efeito halo e seus perigos. Você já julgou um livro pela capa? Todos nós já fizemos isso, e o efeito halo explica o porquê. Esse viés cognitivo, descoberto por Edward Thorndike, demonstra como uma única característica positiva pode influenciar nossa percepção geral de uma pessoa. Pense em um professor bonito e bem vestido. É mais provável que o consideremos inteligente, simpático e competente, mesmo sem ter nenhuma evidência para sustentar essas impressões. O efeito halo está presente em todos os lugares, influenciando nossas interações sociais, decisões de contratação e até mesmo nossos relacionamentos amorosos. É importante estarmos cientes desse viés para não sermos enganados por aparências. Capítulo 9. O poder da mente. Desvendando o efeito placebo. E se eu te dissesse que pílulas de açúcar podem aliviar dores e curar doenças? Parece mágica, mas é o poder do efeito placebo em ação. O efeito placebo demonstra como nossas expectativas e crenças podem influenciar nossa saúde e bem-estar. Estudos mostram que placebos, como pílulas de açúcar ou procedimentos médicos falsos, podem gerar efeitos reais no corpo, aliviando dores, reduzindo a ansiedade e até mesmo melhorando a função imunológica. Como isso é possível?
Nosso cérebro é capaz de liberar substâncias químicas que imitam os efeitos de medicamentos reais. Tudo isso baseado na nossa crença de que estamos recebendo um tratamento eficaz. O efeito placebo é um lembrete poderoso de que a mente e o corpo estão intrinsecamente conectados. Capítulo 10. Indiferença coletiva. O efeito bystander e a apatia das testemunhas. Você já presenciou uma situação de emergência e se sentiu paralisado, sem saber como agir? Você não está sozinho. O efeito bystander, estudado por John Darley e Bill Latané, explica por que, às vezes, deixamos de ajudar os outros em situações de perigo. Em seu experimento clássico, Darley e Latané simularam uma emergência médica em um laboratório. Participantes que acreditavam estar sozinhos eram mais propensos a ajudar do que aqueles que acreditavam que havia outras pessoas presentes. A explicação? Quanto maior o número de testemunhas, maior a difusão de responsabilidade. Assumimos que outra pessoa já ajudou, ou que nossa ajuda não é necessária. O efeito bystander é um alerta para não subestimarmos o poder da ação individual, mesmo em situações de grupo. Conclusões inquietantes. O que aprendemos com os experimentos psicológicos? E aí, gostaram? Esses experimentos nos ajudam a entender melhor o comportamento humano e suas complexidades. Vimos como a pressão social, a autoridade, o medo, a tentação e até mesmo nossas próprias crenças podem moldar nossas ações de maneiras surpreendentes. Mas e agora? O que fazemos com esse conhecimento? É importante lembrar que esses experimentos não são apenas curiosidades científicas. Eles revelam verdades profundas sobre a natureza humana e nos desafiam a ser mais conscientes, éticos e compassivos em nossas vidas. Continuem explorando, questionando e nunca parem de buscar conhecimento. Até a próxima!